Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que na minha atividade como jornalista, eu já enfrentei em juízo alguns problemas por acusações de racismo. Que eu me lembre, o caso mais recente foi de uma denúncia feita pelo Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul contra mim, me acusando de ter praticado crime de racismo. Eles perderam. Aliás, não foi nem a julgamento, porque eu impetrei um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e tranquei a ação. Mas o caso foi um caso estranhíssimo, né? Como muitos que acontecem agora, porque tem uma histeria aí em relação a crimes de racismo, a denúncias de que ocorrem crimes de racismo, crimes de homofobia. Todo mundo assim, de olho muito grande nisso. Tem até delegacia que passa o tempo todo ocupado só para tratar desse caso. Aqui em Porto Alegre tem uma delegacia desse tipo criada aí pelo governador Eduardo Leite, né? Mas nesse caso específico aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um comentário e dizendo o seguinte, que o Brasil não deveria, minha opinião, não deveria e não deve acolher imigrantes indesejáveis, ou seja, que não seja do seu interesse. A não ser que, claro, em casos de perseguição política, não estou falando nesse caso aí, mas enfim, foi isso aí. Um professor lá do interior de Minas Gerais resolveu me denunciar ao Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul, que por sua vez achou que quem devia tratar disso era o Ministério Público Estadual, que não se fez de rogado e tocou-lhe uma ação contra mim, e perdeu. Numa outra ocasião, quando eu trabalhava na Band, aqui em Porto Alegre, o diretor da emissora, que também era um apresentador de um jornal, na parte da manhã, do qual eu participava, ele, no intervalo, se referiu de modo pouco educado a um companheiro de trabalho que ficava na técnica, né? E ele, depois que saiu por outras razões, não por essas, da Band, tocou um processo, uma denúncia na delegacia contra o diretor. Eu fui chamado como testemunha para dizer se eu tinha ouvido alguma coisa. Eu ouvi tudo. Eu não achei que tinha racismo nenhum. Né? Não deu em nada também. Mas eu estou contando isso para vocês aqui nessa quinta-feira, dia 18 de novembro, são quase 3 horas da tarde, porque eu quero comentar assim, mesmo que rapidamente, esse caso do jornalista paulista José Carlos Bernardi, da Jovem Pan. Eu não conheço ele pessoalmente, o José Carlos Bernardi, mas várias vezes eu tenho visto intervenções dele no programa Pingo nos Is da Band, um bom programa, quero recomendar para vocês aí. Começa às 18 horas e vai até às 20 horas. Ali é o que há de melhor hoje no jornalismo de televisão e de rádio do Brasil, na minha opinião. Né? Eu pingo nos is. E o Zé Carlos Bernardi, de vez em quando, substitui um dos 4 âncoras, comentaristas ali do Pingo nos is. Né? E eu gosto do que ele fala. Né? Ele hoje até, no Twitter dele, se denominou um jornalista de corte ideológico judaico-cristão. Só faltou o ocidental ali. Mas, enfim, é justamente o Zé Carlos Bernardi que é personagem praticamente em todos os grandes blogs do Brasil, aí, porque está sendo acusado de ter pronunciado uma frase de cunho racista contra os judeus. Olha, eu fui buscar o comentário do Zé Carlos Bernardi e devo dizer a vocês o seguinte. Primeiro, pode-se fazer uma leitura desse tipo no que ele falou. É possível fazer, sim. Se a pessoa não conhece bem a história ou não sabe fazer uma análise léxica do conteúdo do que ele disse,
Pode fazer essa leitura, sim. Eu não estou dizendo que pessoas burras possam chegar a essa constatação. Não é isso que eu digo. Mas, segundo, eu não faria essa leitura. E não faça essa leitura. Não faça essa leitura. O que disse o Zé Carlos Bernardi? Eu anotei aqui atentamente o que ele disse. Olha, se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece, como aconteceu com a Alemanha no pós-guerra. Foi isso que ele disse. Ora, vejam bem, se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico, do dinheiro e do patrimônio dos judeus, o Brasil enriquecerá como a Alemanha enriqueceu no pós-guerra. Opa! Eu sei que você vai pensar assim, bom, mas isso aí é racismo. Sim, se você interpretar pela letra fria do que está escrito aí, isso é racismo. Mas não dá para descontextualizar o que diz o Zé Carlos Bernardi no programa da Jovem Pan News, e principalmente não dá para descontextualizar o que ele enunciou de um contexto histórico maior, que é da história da Segunda Guerra Mundial e da história, inclusive, da recuperação da Alemanha no pós-guerra. Ele se referiu ao pós-guerra. Então, aí, primeiro, de fato, se contextualizarmos a frase do Zé Carlos Bernardi dentro do que ocorreu na Alemanha durante todo o período hitlerista, aí por mais de 15 anos, nós vamos verificar que realmente o governo nazista da Alemanha, durante 2 décadas, ele não apenas matou 6 milhões de judeus, como tomou todo o dinheiro e todo o patrimônio deles, ajudando evidentemente a enriquecer a Alemanha durante a ditadura nazista dessas quase 2 décadas. É só ler a história. É isso que diz a história, é isso que mostra a história. E é nesse contexto que se insere essa frase do Zé Carlos Bernardi, que disse: se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquecerá como enriqueceu a Alemanha no pós-guerra. Ou seja, ele está dizendo, olha, se fizer isso como eles fizeram, ele não diz que tem que fazer isso aí, ele diz que se fizer isso. É claro, se fizer isso aí, mas para fazer isso aí teríamos que estar no nazismo, não estamos. Ele está se referindo àquele período. Ele falou em pós-guerra, que isso aconteceu no pós-guerra. Isso não aconteceu no pós-guerra. Não aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946. Isso aconteceu antes. E aí tem um erro histórico do Bernardi, que ele já deve ter reconhecido. Há um erro histórico aí, porque na pós-guerra a Alemanha não perseguiu os judeus, nem tomou patrimônio, nem dinheiro de judeu e nem matou judeu. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, sob o período hitlerista. Então, senhores, eu senti a necessidade de colocar essa questão aqui para vocês. Né? E ele, claro, Zé Carlos Bernardi está sendo linchado, né? Tá uma campanha aí de assassinato à reputação, a reputação do Zé Carlos Bernardi, né? E eu não posso concordar com isso, em hipótese nenhuma. Né? E eu acho que isso que está acontecendo com o Zé Carlos Bernardi hoje é muito parecido com outras ações, denúncias que são feitas a todo momento aí. Fulano está cometendo um crime de racismo, está cometendo um crime de homofobia, né? Mas esses crimes de racismo, essas denúncias, elas têm sido recorrentes aí, e muitas pessoas estão sendo, inclusive, denunciadas pelo Ministério Público, estão sendo processadas e algumas até condenadas, né?
Eu até estou falando sobre esse caso hoje aqui porque me indignou muito o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul com uma advogada amiga minha, Doris Neumann, de Nova Petrópolis, que está sendo processada pelo Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que não gostou de uma frase que ela disse numa manifestação no dia 11 de março, diante do Palácio Piratini, contra o governador Eduardo Leite ali. Ela usou uma frase. Ela é alemã, Neumann, né? Nova Petrópolis é uma cidade de alemães também. O Rio Grande do Sul tem, eu acho que alguma coisa assim como 20 a 30% de sua população de origem germânica, inclusive. Eles chegaram aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 150 anos, né? Começando a se localizar aqui pelo Vale do Rio dos Sinos. Já a Doris mora e trabalha ali em Nova Petrópolis. Mas ela disse uma frase no dia 11 de março agora, diante do Palácio Piratini, num ato de protesto contra os desmandos dessa política autoritária e tirânica do Eduardo Leite aqui em relação ao combate à pandemia. Ela usou uma seguinte frase. Olha, ela disse, uma frase muito, muito conhecida, o trabalho liberta. Bom, olha, imediatamente houve uma reação de jornalistas, comandados ali na RBS por uma jornalista ali, que é a editora de política, a Rosane Oliveira, depois por pessoal toda a esquerda, e até inclusive por entidades ligadas ao povo judeu aqui. A Federação Israelita, por exemplo, tirou uma nota. O Ministério Público abriu uma ação contra a Doris Neumann por crime de racismo, porque disse que o trabalho liberta. Nós sabemos que o trabalho liberta. Muita coisa liberta. O trabalho liberta também. Mas a relação que todos eles fizeram foi sobre o fato de que essa frase, em alemão, ela estava inscrita no frontispício de muitos campos de concentração, onde os judeus morreram ali. Pode ser até que tenha sido de mau gosto usar essa frase aí, mas interpretá-la como um crime de racismo, olha, senhores, nós teríamos que pesquisar muita coisa que está sendo usada aqui, inclusive por políticos no Brasil, que são frases que foram usadas por nazistas célebres, como, por exemplo, o Joseph Goebbels, que quase tudo que é político, marqueteiro, jornalista, publicitário usa, que minta, que mentindo bastante vai parecer que é verdade. Essa é uma frase cunhada pelo marqueteiro do Hitler, ministro da propaganda alemão, Joseph Goebbels. Então, usá-la é uma demonstração de nazismo. Olha, é muito complicado isso aí, né? Tem que saber contextualizar muito bem. Se o enunciado não é claramente de caráter nazista, tem que contextualizar muito isso, do ponto de vista histórico, inclusive no âmbito do próprio período, né? Senão não é possível isso aí. Bom, para concluir essa conversa aqui, eu quero dizer para vocês que eu sou solidário com o José Carlos Bernardi, como sou solidário com a Doris Neumann também. E quis fazer esse comentário aqui. Espero que não me acusem de nazista, né? Desde criança, se tem uma coisa que eu prezo, e a minha família, por parte da minha mãe, eu sou de origem alemã, os Ratke, lá de Blumenau. Meu pai é Braga, lá do Ceará, mas a minha mãe era Ratke. Eu fui criado ali no meio daqueles alemães ali, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina ali. Mas numa família que era claramente antinazista. Desde pequenininho, né? Tive grandes amigos, inclusive de origem judia, como, por exemplo, o Ivo Kaufmann, lá em Jaraguá do Sul. Tem até hoje vários, inclusive um livro escrito a quatro mãos aqui com o Luiz Milman, que, aliás, eu fui prefaciador e editor desse livro, do Luiz Milman aqui.
que aborda exatamente questões ligadas a tudo isso que eu acabei de falar aqui com vocês. Né? Eu tenho uma predileção muito grande por amigos de descendentes de judeus ou judeus. Né? Acho que Israel é um país que é uma referência mundial, de modo que me sinto assim muito tranquilo para fazer esse tipo de comentário aqui. Porque me tocou essa questão e me toca do Zé Carlos Bernardi, como da Doris Neumann, porque muita injustiça está se fazendo aqui a título de combate ao racismo ou homofobia. Né? Eu tenho a convicção de que muito do que está acontecendo tem a ver com todo esse contexto aí esquerdopata que leva em consideração as teses comunistas de tratar de exterminar com os adversários, para, inclusive, desmoralizando-os, assassinando reputações, destruindo valores morais e éticos, para que possam alcançar o poder e ali se eternizar numa ditadura de décadas, como aconteceu na União Soviética. É isso aí, senhores. Uma boa tarde para vocês todos.